eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Você não pode falar, né? Você não pode chegar e falar que, olha aí. Mas, por tempo de vivência no futebol e pelo que você está falando, né, mostrando algumas situações de contrato e de que você assume uma situação sabendo que não pode, não é só incompetência. Pro Botafogo chegar onde chegou, não foi só incompetência. Teve má fé. Essa gestão, ela começou de uma maneira que eu nunca vi um conselho fiscal recomendar a rejeição de contas auditadas e com relatório favorável da auditoria independente. Ou seja, isso é nitidamente uma caça às bruxas. Uhum. Então, quando eles falam em profissionalismo, eu acho que ou você implanta o profissionalismo de forma generalizada no clube, ou você vai ter problemas. E onde falta o profissionalismo nessa gestão que está se montando agora? Hoje você tem o presidente e o vice. Você tem um profissional, alguns profissionais ali por perto, mas quem dá o parecer sobre as contas do presidente é um homem indicado pelo presidente. Uhum. Você não tem profissionalismo aí. Sim. O presidente do Conselho Fiscal e todos os conselheiros do Conselho Fiscal são indicados pelo presidente. Vieram com a chapa. Eles são oposição a mim, como eu sou oposição a eles. Cadê a isenção? Eles são oposição ao Nelson. Sim. Aí você tem uma auditoria independente, uma empresa paga, De que fora. diz assim: as contas do Nelson Mufarrege estão em ordem. Aí ele e os amigos dizem assim: as contas estão em ordem, mas a gente vota contra. Uhum. Cadê o profissionalismo? Uhum. Isso é o que aconteceu agora. Aí você pergunta: cadê os erros? Fica por aí. Então você tem que tirar o Conselho Fiscal e botar uma empresa de auditoria independente para fazer o papel de Conselho Fiscal. Não amigos do presidente. Porque tem muita gente que questiona que você... Como se você fosse contra a chegada do John Textor. Pelo contrário. E da chegada de uma gestão da SAF profissional. Isso é muito importante. É muito importante a gente esclarecer aqui. 2019, nós temos que reparar uma injustiça que se faz com os irmãos Moreira Salles. Metade de 2019 são os irmãos Moreira Salles que contratam a Ernest Young para entregar um trabalho ao Botafogo, um estudo ao Botafogo, para que o Botafogo se profissionalize, crie uma empresa para ter o seu futebol profissionalizado. Essa é a história. Começa ali. Gestão Nelson Mufarrege. Eu estava nessa reunião, o Nelson estava presente, alguns outros, Carlos Augusto Montenegro, alguns outros, e a partir daí nós começamos a trabalhar nisso. Por que o Botafogo foi analisado rapidamente? Porque ele estava estruturado para isso. Ele foi trabalhado para isso. As contas do Botafogo foram organizadas. Boas ou más, elas estavam lá, transparentes. O que deve é isso. Por que a Ernest Young não teve muita dificuldade para fazer o trabalho? Porque as contas do Botafogo estavam ali arrumadinhas. Então,
não adianta as pessoas quererem falar essas fake news de que as pessoas eram contra, falar mal do Mufarrege, falar mal do Montenegro, falar mal do Carlos Eduardo, falar mal do Ricardo Rotenberg. Que essas pessoas trabalharam durante 2 anos pela SA. E votaram no Conselho. Não tem o menor sentido você trabalhar por uma coisa e chegar lá e votar contra. Você votou a favor, por exemplo. Claro! Não Mas só, com ressalvas não e tal, só, é isso que a galera... não tive nenhuma ressalva. Votei a favor porque não tinha mais alternativa o Botafogo. O Botafogo não poderia ter passado por uma situação como passou o Flamengo? O Botafogo tinha que ter passado... Que não precisou recorrer à SAF ou algo do tipo? Não, porque o Botafogo teria que ter tido uma injeção de capital como o Flamengo teve. Que a Globo injetou no Flamengo 100 milhões por ano a mais do que injetou no Botafogo. Tem essa desigualdade em relação à distribuição de cotas por conta da torcida. Que por enfim. coincidência, já que o presidente citou o antecessor, que se acentuou na gestão do Maurício, né? Claro, que ele que destruiu o Clube dos 13. Do rombo do Clube dos 13. Claro. Ele teve uma entrevista, se eu não me engano, com o PVC, onde o PVC aperta ele, mas, presidente, o senhor está se vangloriando que conseguiu um valor acima que o Botafogo nunca conseguiu. Só que, com isso, ficou em último o topo lá. aumentou 3 vezes mais. Vocês tinham diferença de 2 vezes, 1 vez e passou para 3 vezes. Tem toda a razão. Né?